Bom, pessoal, essa aula aqui, ela é basicamente para dar uma pincelada para você, tá? Para vocês, sobre os conceitos básicos de mecatrônica, tá? É bem superficial, tá? Não tem nada muito profundo. É um pouquinho de eletrônica para vocês não ficarem saindo indo sem saber o básicozinho dessa parte, tá? Então vamos lá, né? A gente já tinha visto, né, que uma parte lá dos nossos sistemas mecatrônicos eram os sistemas de medição. Mas aí vem uns detalhezinhos sobre eles, né? Você tem um sensor que é responsável pela medição. Esse sensor ele vai te dar uma saída, né? E você vai conectar essa saída em algum aparelho, né? Vai fazer a medição dessa saída para processar esse sinal e fazer uso dele, porque afinal o sensor mede uma coisa para a gente usar. Só que, né, não necessariamente esse sinal chega da forma que deveria, né? Você pode ter um sensor que trabalha na casa do milivolt, gera uma tensãozinha na casa do milivolt, só que milivolt para o seu equipamento não é nada. Ou você tem um sensor que te gera um sinal analógico e você tem um processador digital, tá? Então existe aí uma parte no meio desse caminho que faz justamente o condicionamento desse sinal, né? O que é o condicionamento? Operações matemáticas ou filtragem, caso por exemplo o sensor venha com ruído, ou então só ajuste de tensão. Ele amplifica o sinal, ele reduz o sinal, tá? Só para você poder fazer a comunicação, fazer com que todos falem a mesma língua, quer dizer, fazer a tradução para a língua do equipamento que vem logo depois, tá? E vocês têm os sistemas de display que podem ser também analógicos ou digitais. E aí você pode ter que desfazer a conversão analógica digital que você tinha feito, ou então simplesmente apresentar aquele resultado no display para você ter uma interface com o usuário. A gente viu lá que é a outra parte do sistema mecatrônico, né? O que é o sistema de controle, né? Você atua sobre alguma variável do modelo para controlar ele, para fazer com que o sistema tenha algum nível de automação, né? Você atua sobre uma sequência de eventos ou baseado na ocorrência de eventos. Na sequência, você tem uma sequência de eventos, você faz com que ele siga. Baseado na ocorrência de eventos, é quando o evento acontece, o sistema toma aquela decisão, tá? Essa é a diferença. E o controle, para um sistema mais simples, ele pode ser, a gente chama de malha aberta, né? A sequência de eventos é aquela ali, é temporizada, não tem grandes eventos externos que vão influenciar o meu sistema. Somente pare e siga, pare e faça isso, pare e faça aquilo, numa ordem sequenciada de eventos. Ou então você pode ter um sistema automático, autônomo, que realiza o controle por realimentação, ou seja, dado o meu sinal de referência, que é o que eu quero, eu comparo ele com a minha leitura do sensor, que são as variáveis de interesse ou variáveis que eu consigo medir, tá? Nem sempre eu consigo medir aquilo que eu quero. Às vezes eu consigo medir algumas coisas do meu sistema, algumas variáveis não são medidas, não são mensuráveis. Você não consegue colocar um sensor e medir. Você tem que inferir ela a partir de outras medidas, às vezes, tá? Então, baseado aqui também, passando pelo meu sensor, eu vou comparar com o que eu quero e vou chegar num erro. Baseado nesse erro, o meu controlador vai tomar uma decisão e vai atuar sobre a minha planta, tá? Então, quanto menor for o meu erro, menor vai ser a minha atuação. Quanto maior o meu erro, maior vai ser a minha atuação sobre a planta. A dinâmica desse controlador vai dizer se esse comportamento aqui vai ser instável ou instável, tá? Dentro dessa malha toda aqui, tá? Isso que é importante entender do controlador, um fator importante para se ver do controlador, né? Eu posso ter uma planta estável, mas se eu começar a dar uma série de sinais malucos de entrada, o meu comportamento pode ficar meio instável, pode ficar uma resposta oscilante, tá? Então vamos lá. Vocês vão estudar isso aqui muito mais em controle. Condicionamento de sinais, que eu já tinha falado, é para ajustar os níveis de tensão entre dispositivos,
proteção, filtragem e manipulação. Tá? O item que você mais usa para fazer condicionamento de sinal é o amplificador operacional. Tá? Aqui é um circuitinho integrado, que é esse chipzinho, onde cada pezinho dele, tá vendo? É essa arquitetura que tá aqui do lado. Tá? Tem uma entrada negativa de tensão, uma entrada positiva de tensão, uma entrada negativa de alimentação, que é o V- e o V+, uma saída, que é a saída da porta, e outras portas que são só para compor o chip. Tá? Geralmente você tem elevado ganho de potencial e usado para fazer as mais diversas operações. Tá? A gente vai ver algumas delas aqui. O amplificador operacional inversor. Tá? A saída dele é menos a tensão de entrada. Você inverte o sinal da tensão. Tá? É um inversor. Não inversor. A saída é dada por isso. Tá? Somador. Você faz uma soma ponderada das tensões de entrada. Integrador. Você coloca o capacitor, né? O capacitor tem uma função, uma equação de constituição baseada em derivada, então você consegue derivada para corrente, então integrada para tensão. Então você consegue relacionar tempo com variação de tensão. Um amplificador de diferença e um logarítmico, tá? E um comparador. Comparador, se é igual, ele sai menos VSAT, se for diferente, sai VSAT. Tá. Filtragem de sinal. O que é filtragem de sinal? Quando você trabalha com sistema mecânico, né, a gente trabalha no domínio do tempo. Mas todo sistema no domínio do tempo tem o seu equivalente, né, no domínio da frequência, que seria aplicar a transformada de Fourier no equacionamento, na equação dele, no comportamento. Se eu pegar uma trajetória, né, por exemplo, um sinal no tempo, e aplicar Fourier, eu obtenho a resposta dele, a composição dele no domínio da frequência. Tá? E aí que a filtragem de sinal se aplica. A filtragem de sinal se aplica no domínio da frequência. Por exemplo, um comportamento mecânico normal, não oscilatório, né? Ele é composto por frequências baixas. Tá? Um sinal com muito ruído, ruídos em geral são frequências altas. Tá? Então, quando você quer, por exemplo, filtrar um sinal com ruído, você bota um filtro para eliminar o ruído. Ou seja, você quer que só passe por esse filtro as frequências baixas. As frequências altas você quer eliminar. Então você coloca um filtro que passa baixa. Agora, por exemplo, se você está analisando um fenômeno de vibração de alta frequência, todas as dinâmicas de baixa frequência não te interessam. Então você passa um filtro passa baixa para eliminar aquelas frequências baixas que você não quer. E quando você quer analisar uma frequência específica, tá? Você usa um filtro passa faixa ou rejeita faixa, né? É uma combinação de um filtro passa alta com passa baixa, tá? Que você consegue deixar com que só passe o seu sistema. Quando passar pelo filtro, o seu sinal quando passar pelo filtro só vai passar as frequências que respondem estão naquela faixa de frequência, tá? E aí os conceitos de banda de passagem e banda de corte. Banda de corte é a faixa de frequência que você não quer que passe. Banda de passagem é que você quer que passe. Só que você não tem um filtro ideal, nenhum filtro ideal, onde essa variação da banda de passagem para a banda de corte é como se fosse um degrau, né? Eles são uma rampa, forçando muito a barra é uma rampa, né? Que não é nem uma rampa, é como se fosse, se lembrar, é como se fosse uma cicloidal, né? É um harmônicozinho ali no meio, um movimento harmônico no meio de descida, entre uma e outra. Então, você não barra as frequências, você atenua a banda de corte e amplifica a banda de passagem, ou multiplica por 1, né? Mas o mais importante é que você não zera a banda de corte que está na banda de corte, tá? Você só atenua, tá?
Isso aqui fica bem claro nesses gráficos dos filtros, tá? Aqui é a resposta no domínio de Fourier, tá? No domínio da frequência. É o ganho, né? Que você vai multiplicar. E aqui na horizontal é a frequência. Então aqui é um passa alta, um passa baixa, um passa alta, um passa banda e um rejeita banda. Só que se você for perceber, nunca está no zero. Por que ele não está no zero? Porque você atenua, você não zera. Você pega a amplitude daquele sinal, a intensidade daquele sinal, e multiplica por um número muito baixo. Quando você for fazer a análise da frequência, vai parecer como se ele não existisse, porque a intensidade daquele sinal vai estar baixa naquela frequência. Mas ele vai estar lá sempre, você não consegue eliminar. Tá? Esse é um conceito importante também. Tá, sistema analógico e sistema digital. Existe aí vem um problema sério na comunicação, né? Porque o sistema analógico ele é contínuo no tempo. O sistema digital ele é pulsado. Ele funciona baseado em clock. Então ele lê agora, leu agora, pagou, leu, pagou, leu, pagou, leu, pagou. Então você não trabalha, tudo que é baseado em lógica digital, você não trabalha com sistema contínuo, você trabalha com sistemas discretos. Então, por exemplo, você não pode aplicar Fourier para fazer um controlador discreto. Quando você quer fazer um controle baseado no sistema discreto, você não pode usar as técnicas de controle clássico. Na verdade, você consegue até adaptar, mas gera-se um erro. Tá? Quando você quer trabalhar no domínio de fazer coisas digitais, você trabalha sempre no domínio discreto. E você tem técnicas de controle próprias para isso. Tá? Que seriam as técnicas baseadas na transformada Z. Tá? Que é equivalente em Fourier para sistemas discretos. E se vocês forem olhar no livro, tem vários exemplos sobre isso, está no livro que eu cito lá no final, o Bolton. Você tem uma perda na comunicação e aí surge um conceito importante, né? Porque se o seu sinal varia muito rápido com o tempo, na conversão de analógico para digital, para você não perder muita informação entre os momentos que o seu sistema vai ler o seu sinal para fazer a conversão, para gerar o seu pulso discretizado, você gera se o seu sistema variar muito mais rápido do que o seu sistema lê, essa variação entre dois intervalos de leitura vai ser perdida. Então vem aí surge um critério, que é um teorema / critério de Nyquist. O que esse critério diz pra gente? Que a maior frequência, a sua frequência de amostragem, a frequência que você lê dados do sistema, tem que ser 2 vezes maior que a maior frequência do seu sistema. Porque, ou seja, você no mínimo você vai fazer 2 leituras para cada pulso do sistema, pensando que um pulso ele vai e volta, né? Entre um intervalo de uma frequência e um período, você vai fazer no mínimo 2 leituras por período, tá? Então, critério de Nyquist, a sua taxa de amostragem tem que ser 2 vezes maior do que a maior frequência do sistema, tá? É importante. Como a gente já falado, no processamento de sinais digitais é tudo baseado em matemática discreta, baseado em formada Z. E você tem uma série de componentes para fazer o processamento de sinal, todos baseados em lógica digital, que é a lógica booleana, baseada em 0 1. Tá? Vocês têm a lógica combinacional e a sequencial. Qual é a diferença? A combinacional depende só do valor do sinal naquele momento. A sequencial depende do valor no instante anterior. Tá? Aí as portas lógicas. Uma porta E é igual a lógica matemática, né? A porta OR, as respectivas aqui nomenclaturas. A porta NOT, que só inverte. A porta NAND, que é uma AND com um NOT junto. A porta NOR, que é uma negativa de uma porta OR. E um OR exclusivo. Aqui você tem um exemplo de como ver uma porta lógica na realidade, né? Então você tem um chipzinho com várias portas embutidas, de acordo com essa arquitetura. E na verdade o que você faz é a combinação de portas, né? Então você aplica várias portas dessas para fazer várias coisas. Aqui é um multiplexador, conversor, desculpa, de 4 para 9 para 8 bits, para 10 bits, tá?
E como é que você faz a análise de entrada e saída? É baseado numa tabela verdade. Você analisa todas as combinações, passa por todas as portas e gera todas as possíveis saídas. Tá? A lógica sequencial aplicada a sistemas cuja saída depende do valor anterior da entrada. Ou seja, você tem uma memória, você tem a entrada, essa memória te passa o valor no instante anterior e baseado nisso você toma a decisão de saída. Para isso surgem os flip-flops, tá? Que você tem o SR, o JK e o D. E eles podem ser sempre síncronos ou assíncronos, tá? Assíncrono é quando você não tem o tempo, o clock, tá? O clock de ativação, né? Quando ele está 0, nada é feito. Quando o clock está 1, você atua na porta. O clock está 0, nada é feito. O clock está 1, atua na porta. No sistema síncrono você tem clock. No sistema assíncrono você não tem clock. É como se o clock fosse sempre ativado, tá? No instante que mudar a entrada da porta, muda-se a saída. No síncrono, somente quando o clock ativa, você lê as entradas e calcula as saídas. Quando o clock estiver 0, você não muda nada. Você pode mexer o que você quiser em S e R, nas entradas, nada vai mudar, tá? O flip-flop segue ele tem essa estrutura e segue essa tabela verdade. Lembrando que no SS não pode ter o set e o reset ativos ao mesmo tempo. S é set e R é reset. Se vocês analisarem a tabela, faz sentido, tá? O flip-flop JK, ele é um pouquinho diferente, você você aceita o 1 em 1 também, tá? Tem na tabela verdade dele no livro. E o flip-flop D é um JK com o NOT ligado na porta K. Então é sempre invertido o sinal, tá? O D e o SR são os mais utilizados. Microprocessadores, tá? Não é o objetivo aqui, tá? O Linux desenvolver, eles entram na estrutura de cada microprocessador, de cada microcontrolador, ficam analisando a arquitetura. A ideia aqui é só dar uma ideia geral para vocês do que é o sistema, do que eles são os principais componentes, tá? Então vamos lá, microprocessador. Eles são aplicados a controle de sistemas com funções específicas e inicialização automática, sem necessidade de intervenção humana, contando os próprios programas de operação. Ou seja, ele vai ter uma unidade de processamento lógico, saídas e entradas para comunicação com o sistema, receber dados e informar dados. Ele inicializa automático, você não precisa fazer nada. Ligou o sistema, ele começa a funcionar. Desligou, ele desliga, tá? Cortou a alimentação, né? E ele já tem o próprio programa lá dentro. As rotinas dele já estão dentro dele, tá? Então, como eu disse, eles têm uma memória, uma interface de entrada e saída e uma unidade central de processamento. Os microcontroladores são microprocessadores com memória e várias configurações de entrada e saída no mesmo chip. É só uma variação, teoricamente, tá? Então, os elementos fundamentais são os barramentos, a CPU, as memórias, entradas e saídas. Os barramentos, que são os caminhos por onde flui a informação, são as vias por onde flui a informação. Pode ser de dados, para tráfego de dados, de endereço, para fluxo de dados de memória, de endereço de memória, e de controle, para sinais de controle, ou seja, para sinais de ativação e desativação e controle interno da estrutura de funcionamento do próprio microprocessador. Tá, a unidade central de processamento é a que faz as contas, na verdade, né? Ela pega a instrução, decodifica e executa, transforma aquela linha de código em uma tarefa. Então ela tem os registradores, a unidade de lógica e aritmética, que é a que faz as contas em si, e a unidade de controle que controla o funcionamento dentro da unidade de processamento. Os registradores, eles guardam informações de acesso rápido, né? Então eles acumulam variável, eles acumulam flags, contadores, endereços de memória, de instrução, propósito geral e pilha, para saber onde está na pilha, no caso tem alguma pilha. As memórias, elas são 5 tipos: ROM, PROM, EPROM, EEPROM e RAM. A ROM é uma read-only memory. Escreveu, acabou, tá? Você só consegue conseguir ler.
A PROM é uma Programmable Read-Only Memory. Você consegue escrever nela uma vez e acabou. Ou seja, você tem uma memória lá que você conseguiria editar uma vez. Ela já não vem editada, feita de fábrica. Uma EPROM é uma Electric Programmable Read-Only Memory. Você consegue apagar, não, é uma Erasable Programmable Read-Only Memory. Você consegue apagar a memória com aplicação de um feixe de luz ultravioleta nela. Tá? Você apaga a memória, perde todos os dados que estão lá dentro, consegue escrever de novo. A EEPROM é uma Electric Erasable Programmable Read-Only Memory. Ou seja, a memória que você consegue apagar aplicando uma tensão elétrica nela. Tá? E a RAM é a Random Access Memory. Ela é uma memória de acesso rápido, tá? Usada para fins gerais dentro do processador. É a memória RAM do computador, né? É uma memória de acesso mais rápido, tá? É um tipo de memória mais rápido do que de uma ROM, uma EPROM, que é tipo CD, tá? Mas em compensação ela tem uma capacidade limitada. Tá, e por fim, como selecionar o microcontrolador, tá? Quando você for selecionar o microcontrolador, o que você tem que pensar? Quais são os critérios que você tem que levar em consideração? Então vamos lá. Quantas portas de entrada e saída são necessárias? Quantos sensores você vai ter que ler? Quantos atuadores você vai ter que atuar? Agora, quais tipos de interfaces são necessários? Você vai trabalhar só com sinal digital? Você vai trabalhar tudo é digital? Você vai ter sinal analógico, sinal digital? Você vai ter que fazer, por exemplo, agora o mais atual, né? Fazer alguma conexão Bluetooth. Então, que tipo de interface você vai precisar para garantir a comunicação? Tá? Qual o tamanho do seu programa? Quanto de memória você vai precisar para rodar o seu código? Quantas variáveis você precisa armazenar de uma interação para outra? Tá? Quantos eventos necessitariam de interrupções? E quão rápido o seu processamento precisa ser? Tá? E aí vem o clock do processador, o clock da taxa do seu conversor analógico digital, por exemplo, tá? Tudo isso, tá? Essas são as principais 5 perguntas básicas que você precisa fazer para você pensar na hora de selecionar um processador para o seu sistema, tá? Pra você conseguir resolver o seu problema. E não selecionar um dispositivo que no final não vai atender suas necessidades. Bom, essa matéria toda que eu li para vocês, tá? Passei aqui no slide, está nos capítulos 1, 3, 4, 5, 17 do livro do Bolton. O capítulo 17 ele faz uma abordagem detalhada de cada processador, de vários processadores, de vários microchips, tá? Eu não entrei nisso, não é o caso de entrar nisso, tá? É mais olhar as definições que são gerais, que são genéricas. E no 3, 4, 5 ele fala sobre essa parte inicial que eu falei com vocês, tá? Beleza, pessoal? É isso.